Mediante o convênio que o sindicato realizou com a Unialfa, a gente hoje traz essa palestra aqui sobre o SF, né? Essa palestra vai ser ministrada pelo doutor, professor Alexandre Scott Mussi, e especialista em gestão de negócios, graduado em Direito e Ciências Contábeis, professor de MBA da Unialfa. Tá? Acompanhando ele também, estamos aqui a Eridan de Oliveira Martins, depois me perdoa se a pronúncia não estiver correta. Tá? Consultora comercial, o César Augusto, gerente de pós-graduação, a Noemi Martins, consultora comercial também, o Marcos Vinícius, coordenador de pós-graduação e graduação. Tá? Sem maiores interferências, vamos convidar o professor Alexandre para iniciar nossa palestra. Primeiro, agradecer a oportunidade do sindicato, né, de expor um pouco, a gente debater um pouquinho sobre a importância da SF. Agradecer também a Unialfa, me apresentando um pouco, né, já foi falado. Já tem algum tempo que eu trabalho com consultoria tributária, sou regresso de Big Four, de uma empresa de auditoria, e hoje tenho o meu escritório e atuo dando aula na Unialfa, já dei aula de graduação, hoje tenho um foco maior em pós-graduação. E o objetivo hoje é ser, na verdade, um bate-papo aqui, né, com a participação de vocês me ajudando aqui, né, e a gente tratar um pouquinho, conversar um pouquinho a respeito dos desafios da SF agora para 2019. Tá? Bom, vamos lá. Né, iniciando, a gente fazendo primeiro, resgatando lá no passado como que surgiu a SF. Né, a SF ela surgiu primeiro do sistema SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que nasceu lá em 2007 para poder integrar todos os entes federados, né, tanto a esfera federal, estadual e municipal. Para quem lembra, para quem ainda é dessa época, né, nasceu primeiro com o SPED fiscal, com a FD fiscal, que é o ICMS e o IPI. E daí em diante surgiram os outros programas para poder completar. Aí veio a FD Contribuições, a SCD, que é contábil, a SF, que é o Imposto de Renda e Contribuição Social, o I-Social, que são as obrigações trabalhistas. Né? E, especificamente, trazendo para a SF ela substituiu a DIPJ, que era já a declaração do Imposto de Renda da pessoa jurídica. Tá? Para quem recorda também, a DIPJ, ela já era nos últimos anos, ela já era um arquivo bem robusto. Né? Ela já tinha um detalhe muito grande das informações, tanto contábil quanto fiscal, o regime de transição tributária, né? O RTT, e também, paralelo a isso, a gente tinha o LALUR, que era o famoso, a parte B do LALUR, né? Que trazia, né, traz até hoje, mas agora dentro do ELALUR e do ELAX, né, os ajustes temporários, prejuízo fiscal, base negativa e tudo mais. E aí a SF ela absorve tudo isso. Tá? Passando aqui, né, para o próximo, a gente vê que, na verdade, virou todo um conglomerado de obrigações acessórias. Né? A SCD é o centro onde tem, né, a escrituração contábil, e dela nasceu, diversifica para várias outras. Né? Tem a SF, a FD Reinf, E-Financeiras, EFD, né? E todas as demais. Bom, o que a gente pode comparar da SF com a DIPJ? Né? Ela absorveu a DIPJ de uma forma, né, como um todo e trouxe algumas outras facilidades, e foi a cada ano que passa, ela vai aprofundando, trazendo novos cruzamentos, novos campos, novas informações. Tá? Então, ela traz, primeiro, tem a possibilidade de fazer o cruzamento já automático, já buscar automaticamente a ECD, as informações da ECD. Na ECD, a gente vivenciou agora há pouco tempo, né, foi em maio, a entrega do arquivo da ECD. Agora, em julho, já tem a entrega da SF contemplando as informações da ECD.
Nós vamos passar logo adiante. Uma das novidades desse ano tem a ver com essa conciliação de informações, tanto da ECD quanto da ECF. A importância disso e a forma como o fisco está amarrando essas informações. Como eu já disse, a ECF ela absorveu também o LALUR, né, a parte B do LALUR, que são todos os ajustes. Ela permite também à ECF uma abertura maior da parte A do LALUR, né, a composição dos ajustes de adições, exclusões. Então tem um detalhamento maior que na DIPJ era um pouco mais agrupado, mais consolidado. Então fica mais fácil de cruzar, de amarrar as informações. A gente tem também uma abertura maior de operações no exterior, que também tem uma novidade na ECF 2019 referente a essas operações no exterior. Tá? Vamos ver mais adiante. Os registros de subcontas, que foram trazidos pela Lei 12.973, que veio, né, regulamentar o fim do RTT, né, e os ajustes da contabilidade antiga para a contabilidade nova e os efeitos fiscais disso. Né? A declaração país a país, demonstrativos de recursos em moeda estrangeira, que é exatamente esse que é um ponto novo que tem para esse ano, possibilidade de cruzamentos com outras obrigações acessórias. Cada dia que passa, a Receita ela amarra cada vez mais as informações, cruzando todas as obrigações acessórias. Tá? Não é novidade que agora, 2019, temos campos novos, registros novos, exatamente tratando sobre esses cruzamentos, essas amarrações da Receita. E, claro, imputando para nós, contribuintes, a obrigação de fazer todo esse trabalho e facilitando, né, o processamento de dados por parte do fisco. Bom, vamos lá. Quem está obrigado ao preenchimento e à entrega da ECF? Como regra geral, todas as empresas, tá? Todas as pessoas jurídicas. Tem algumas exceções. Uma delas é o Simples Nacional. Como o próprio nome já fala, a ideia é simplificar e permitir, né, a formalização de algumas atividades. Então, o Simples Nacional ele estaria excluído. Mas a gente tem que observar uma questão aqui muito importante. Desculpa, gente. Mas que aconteceu com uma grande recorrência agora em 2018 e que pode ter um impacto. Aqueles contribuintes que estavam sujeitos, submetidos ao Simples Nacional e que ao longo do ano calendário foram desconsiderados, classificados, né, excluídos do Simples Nacional, eles passam a ter a obrigatoriedade de entrega de duas obrigações acessórias. Aquelas decorrentes do Simples Nacional. E, a partir do momento que ele saiu do Simples Nacional, ele também está sujeito à entrega da ECF. Tá? Então, isso é muito importante a gente observar. Bom, órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas não estão sujeitas à ECF. Né? Aí, qual que é a justificativa para isso? É o próprio trabalho para o próprio governo. Né? Então, a ideia é dar trabalho para o contribuinte. Né? Bom, e também as pessoas jurídicas inativas, que realmente não faria sentido a entrega da obrigação acessória. Um ponto que é bem interessante, quer dizer, é importante observar, na verdade, e é uma característica regional aqui. Né? Goiânia e Goiás, especificamente, por ter uma tradição muito grande, ter uma cultura, né, bem regional, você tem um número grande de incorporadoras que acabam utilizando o formato em seus negócios de uma SCP, de uma sociedade em conta de participação, né, onde você tem lá o sócio ostensivo e os sócios participantes. Né. Em outras localidades, você acaba tendo grandes redes chegando, né, grandes incorporadoras atuando, e aqui é sempre em parceria com alguma operação local. Nesse caso, se a gente fizer, né, retomar lá da IPJ, você informava as SCPs dentro dentro da contabilidade, dentro da estrutura da empresa mãe, que era o sócio ostensivo. Agora, com a ECF, você tem a obrigatoriedade de informar uma ECF para cada SCP. Então, quando a gente pega uma incorporadora com um porte um pouco maior, você tem diversos empreendimentos e você vai ter diversas obrigações acessórias a serem entregues. Tá? Além da obrigação acessória da própria sociedade, que é a sócia ostensiva. Né? E o descumprimento dessa obrigação ela é o mesmo descumprimento da ECF, que vamos ver, que não é nada leve. Né? É uma multa, uma penalidade bem grande.
Pessoal, à medida que a gente for passando aqui, quem tiver dúvida, quiser contribuir com alguma informação, fiquem à vontade para interromper, tá? Bom, prazo para entrega, nós já falamos um pouquinho, né, quando a gente falou da ECD, foi agora em maio. No finalzinho de julho, né, como regra geral, o último dia útil do mês de julho é a entrega da ECF. Então, nós estamos aqui no dia 18, mais ou menos uns 40 dias aí. Então, quem não começou a fazer, está na hora de correr atrás do tempo, né? Mas tem algumas exceções, né? Então, quando a gente tem as operações especiais, né, que são operações societárias, seja ela fusão, incorporação, extinção, né, ou a cisão, você tem ali uma regrinha de transição para a entrega do arquivo. Se por acaso a operação, o evento ocorreu no início do ano, entre janeiro e abril, você vai ter a mesma data, né, o último dia útil do mês de julho. Porém, se a operação, o evento ocorreu entre maio e dezembro, você vai contar o último dia útil do terceiro mês subsequente ao evento. Tá? Então, isso a gente também tem que observar um pouquinho. Bom, e aí voltando, quando eu estava começando a falar das penalidades, a ECF ela trouxe uma penalidade muito grande pelo descumprimento da obrigação. Seja esse descumprimento o atraso da entrega, ou a não entrega, ou então a omissão de alguma informação. Tá? Então, quem deixar de apresentar ou apresentar com atraso, você tem a incidência de 0,25%, ou a fração por mês, ou a fração disso, incidente em cima do lucro líquido antes do IR/CS. Tá? Isso fica limitado a 10%. Mas, gente, vamos fazer um para casa aqui. Uma empresa que fatura 100 milhões, 200 milhões, né, tem um lucro líquido, sei lá, 30% da empresa, né, da operação, 10%, é muito dinheiro. Né? Então, a gente tem que realmente estar bem atento a isso. Não só o prazo da entrega, mas também a qualidade da informação que está dentro que nós estamos oferecendo. Né? Então, entregar arquivo em branco, não preocupar com essa conciliação entre ECD e ECF, né, ter os controles apartados, bem apurados, isso é fundamental para não incorrer nisso. Tá? Então, o valor omitido ou inexato, tudo bem, não é 10%, né, mas ele corresponde a 3% da omissão que você incorreu. Também é uma penalidade muito alta. Tá? Pois não? Aí. Pode ser. Ocorre que a ECF, nós podemos agora apresentar aquelas que não estão obrigadas, aquela xaropeira toda, não está obrigado, podemos apresentar só a ECF. Eu perguntaria, com essa apresentação da ECF hoje, se você está optando o regime de competência, é obrigado a fazer a contabilidade. Se pelo regime de competência é obrigado a ter a contabilidade. Sim, é obrigado a ter a contabilidade. Né? Então, o pessoal às vezes não apresenta CD para fugir da contabilidade. Agora, com isso, é obrigado a fazer a contabilidade, porque se eu apresentar a competência, eu tenho que apresentar o balanço e a DRE. O balanço patrimonial dentro do referencial. Então, a empresa não está obrigada. Então, ela poderia apresentar o ECD, porque ela está facultativa, não vai ter penalidade, e fazer a migração do ECD para o ECF. Entendo que sim. Que deveria realmente. Ele tem que informar e trazer as informações da competência para poder informar na ECF. Não tem penalidade nenhuma, porque a ECD eu estava facultativa, então até o dia 31, aquele que estava facultativo apresentar o ECD, eu posso agora facultativamente apresentar o ECD e puxar para apresentar a ECF, porque querendo ou não, vai ser obrigado a apresentar a contabilidade. Você tem que apresentar todas as informações necessárias dentro da ECF. Né? Mesmo sendo dispensado da ECD, então faz sentido que você também informe a ECD. Nesse caso, como o senhor comentou, não teria obrigatoriedade, mas uma coisa está vinculada com a outra.
né? Então faz sim todo sentido. Então eu poderia voltar e apresentar SCD, que já passou do prazo, mas eu poderia apresentar SCD. Tá, desculpa, agora eu entendi. Reabrir, né, apresentar a SCD ou reabrir um livro da SCD é algo um pouco complexo, é bem rígido, né? Tanto que nós vamos até discutir aqui, uma das novidades que surgiu, né, esse ano, e foi na verdade na SCD, é o campo específico para os lançamentos extemporâneos, né, para não ter que abrir um livro passado. Isso é bem rígido a estrutura, com alguma grande exceção que você pode abrir um livro do ano anterior. Nesse caso, ele na verdade não teria nem o livro. Você está, na verdade, só informando, você tá voltando e transmitindo uma informação do SCD. Não, né? a SCD acabou no dia 31 de maio. Isso. Aí a SF eu posso apresentar até o dia 31 de julho. Correto. E empresa não estava obrigada, tudo bem. Não estava obrigada a apresentar. Eu posso voltar, porque a 1764 falou facultou. Você pode voltar a apresentar SCD e apresentar o SF tomando por base a SCD. Concordo. Entendo que sim, que pode fazer. Também não vivenciei exatamente essa situação, mas a lógica diz que faz sentido, né? Você está, na verdade, subsidiando informação para a sua SF, né? E entendo que não implicaria em nada, você não está alterando um passado, né? Bom, e só voltando, né, às penalidades, desculpa. Nesse caso aqui, a gente estava falando, os exemplos que eu dei foram do lucro, né, empresas sujeitas ao regime de tributação do lucro real. Para os demais regimes de tributação, você também tem penalidades, elas variam um pouquinho, mas também são penalidades bem pesadas, elas, né, incorrendo nisso, o bolso dói, né? Então a gente tem, né, para aquelas empresas que não atenderam aos requisitos necessários para o preenchimento, entrega, apresentação dos registros, você tem 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica naquele período, e aí você tem as formas de calcular isso, de apurar. Da mesma forma, do lucro real, você tem como deixar de apresentar ou apresentar em atraso, você tem 0,02% de multa, limitado a 1%, né, da receita bruta da empresa. E se for no caso de omissão, ou inexatidão, ou algum valor incorreto, você tem 5% sobre o valor da operação correspondente, mas está limitado a 1% da receita bruta da pessoa. Também são multas bem expressivas, né? Penalidades bem expressivas. Bom, e aí agora a gente entra realmente, de fato, nos principais desafios da SF agora para o ano de 2019. Bom, acho que o primeiro deles a gente já falou um pouquinho aqui, que é essa conciliação, esse confronto entre a SCD e a SF. Tá? Bom, é um desafio grande, né, ainda mais com as mudanças da legislação, todo ano você tem mudança do próprio arquivo, você conseguir fazer esse cruzamento. Eu conheço diversas empresas que a SCD não é preenchida de forma correta, adequada, mas é um esforço que a gente tem que correr atrás, porque cada dia que passa, né, o cerco diminui para o contribuinte e a gente tem que, cada dia que passa, expor mais, né, as razões e tudo. Bom, para essa conciliação, nós temos o plano de contas referencial. Basicamente isso para confrontar as duas obrigações acessórias. Lá na SF, a gente faz a recuperação do arquivo da SCD. E aí, né, importando de lá, recuperando de lá, né, a recuperação de contas, saldos e mapeamento, quando é feito o mapeamento dentro da SCD. Mas qual que é a novidade agora para 2019? A gente vem, primeiro, né, antes de trazer a novidade especificamente, tem estudo de mercado que demonstra que cerca de 80% das empresas entregam a SCD de forma incorreta, né, ou com alguma falha de preenchimento, ou com uma falha estrutural do arquivo, e que isso impacta de forma relevante na SF, porque o imposto de renda, a contribuição social, ele nasce do resultado contábil, né, e depois nós vamos ajustando de acordo com cada natureza de operação, né. E a Receita, observando isso, o que ela fez? Ela trouxe agora, inovou agora em 2019, trazendo os registros K915 e K935. O que quer dizer esse registro? Somos obrigados agora a justificar todas as divergências entre SCD e SF. Mas e se eu não quiser justificar? O campo é automático.
né? Então, o arquivo, quando ele recupera a ECD e faz os cruzamentos, quando ele identifica essas divergências, já vai nascer um campo, um registro, para a gente justificar o porquê daquela diferença, porquê daquela divergência. Então, a gente não tem mais escapatória. Se a gente ajustar a ECF de tal forma que aquela divergência, que talvez fosse indevida, ela desapareça, o campo desaparece. Então, não é um campo opcional, não tem como não justificar. Nós temos que trazer alguma justificativa para aquilo. Tá? Então, isso é fundamental. E o fisco está, mais uma vez, imputando, né, a obrigação ao contribuinte de expor cada vez mais e facilitar o cruzamento de dados para o próprio fisco. Tá? Bom, a gente também comentou aqui um pouquinho sobre a questão dos lançamentos, na hora de a gente falar da ECD, um pouquinho dos lançamentos extemporâneos. Né? É muito comum no nosso dia a dia, né, fechando o exercício, após a entrega da obrigação acessória, quando se acalma um pouco, revisita, né, os números, as operações, ou você tem discussões, uma jurisprudência nova, você acaba vendo algum impacto na sua operação e a necessidade de ajustar, né, trazer aquele reflexo contábil daquele ajuste, daquele impacto. E isso, muitas vezes, exige, né, o ajuste de exercício anterior. E a ECD, a ECD, na verdade, ela é muito rígida para permitir a abertura de livros de exercício anteriores, né, os livros já entregues. Né? E aí, a não ser algum caso muito especial, que você não consiga registrar de forma extemporânea no exercício presente, ela permite a abertura. Caso contrário, ela mesma já trouxe a novidade para a ECD agora desse ano, 2019, o campo específico, né, das situações especiais, que são os lançamentos tipo X, que são lançamentos extemporâneos. Mas aí, tudo bem, nós estamos tratando aqui da ECD e a ECF. Nós temos os reflexos fiscais desses ajustes que estão sendo feitos, né, que têm, né, grandes impactos. Por quê? Na ECD, você está registrando de forma extemporânea. O que a norma diz a respeito da ECF, ou do Imposto de Renda e Contribuição Social? Volta lá naquele ano calendário que foi, né, que reflete esse ajuste e faça a retificação da obrigação acessória, da ECF. Então, você vai lá naquele ano calendário, ajusta, né, retifica o arquivo, a ECF, mesmo que naquele arquivo não contemple o ajuste que você fez, porque você fez de forma extemporânea no arquivo desse ano agora. Né? E você está retificando um arquivo, por exemplo, 2017. Né? Então, quando você importa, né, recupera a ECD lá, aquela ECD que está naquele seu arquivo, ela não tem o ajuste que você está fazendo agora. Né? Então, aí foi criado, né, o fisco criou, o M300 e o M350, dentro da ECF, agora, a partir de agora. Que aí você informa quais são os ajustes extemporâneos que estão sendo feitos em outro arquivo de ECD. Tá? Ou seja, cruzando todas as informações, amarrando tudo. Tá? Claro, por favor. O colega pediu que eu fizesse essa pergunta. Foi transmitido ECD, porém, inadvertidamente pegou o arquivo de uma outra empresa e copiou para a empresa que ele ia transmitir. Transmitiu com valores que não são reais. O que se deve fazer? Que agora vem o ECF, tem que transmitir. Agora é ECF, né? Antes da entrega do arquivo, da ECF, você pode retificar a ECD. Ok. Mas você tem de fato, ela tem diversas limitações, mas você tem um lapso temporal que você consegue ainda mexer no arquivo. Correto. É porque, eu vou falar para a pessoa, é porque me parece que as diferenças são altas. Provavelmente. Embora, são entidades diferentes, né? São entidades diferentes. Tá ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. A gente pode falar que eu tenho visto aí muitos estão usando esse danado aí para tudo quanto há ajuste do exercício anterior.
É um perigo, né? O caixa está estourado, ele chega ajusta lá o ajuste do anterior e não vai importar não. Ele vai pegar o ano anterior, né? O quarto estourado lá e vai pegar. O que acontece é exatamente isso, né? Agora você é obrigado a explodir exatamente lançamento por lançamento, explicar, né? Realmente ter abertura do que significa isso, né? E permitir todos os reflexos fiscais, etc. Né? Por isso que eu brinco, que cada dia que passa o cerco fecha, né? Mas não termina só aqui, porque quando você tem o ajuste da ECD, se esse ajuste interferiu na base de cálculo do tributo, você foi obrigado a retificar a ECF. Se você teve alteração no valor devido, você tem que retificar também a DCTF. Então, é uma série de obrigações que você tem que incorrer para poder ajustar, né, todas as suas operações. Então, não é tão simples assim, né? Sem contar que cada dia que passa, as estruturas das empresas ou dos escritórios de contabilidade, você não tem uma pessoa disponível para ficar retificando tantos arquivos, né? As estruturas são enxutas, né? Então, não é brincadeira. Bom, mas além disso, uma outra novidade que a gente tem, que na verdade, quando a gente fala do ELALUR e do ELAX, e da parte B do ELALUR, do LALUR, né, a gente também, eu acho que foi muito positivo a ECF, né, absorver essas informações, porque você concentra os controles e passa a realmente ter uma transparência maior. Então, você tem que ter um controle minucioso de todos aqueles ajustes, seja, né, um prejuízo fiscal acumulado, base negativa, ou os ajustes temporários que você tem que fazer, né, ou subvenções para investimentos e tudo. E aí, a partir, né, de 2018, a Receita ela trouxe também mais uma novidade para poder ajudar o cruzamento, né, do ano calendário 2018, né, a gente fala de 2019. A Receita trouxe mais uma novidade que é para facilitar claramente os cruzamentos dela, né? Ela passou a exigir um plano de contas padrão para a parte B. Então, a gente tem que fazer aquele mesmo DIPARA do balanço patrimonial, da DRE, agora a gente também tem que fazer um DIPARA para a parte B do LALUR. Então, para todos os ajustes que a gente faz na parte A e reflexo na parte B, nós vamos fazer um DIPARA disso. Pergunta? Não vou perguntar, né? Então, é mais uma novidade, o fisco, o governo, imputando uma obrigação que a gente tem que amarrar ali. E não é muito raro a gente identificar a falta de controle de algumas empresas quanto a esses ajustes temporários, alguns muito antigos, né, algumas provisões, processos judiciais muito antigos, que já não tem mais tanto controle assim do saldo apurado. Então, resgatar isso tudo é difícil, mas é necessário. O que eu comentei também lá no início, gente, é sobre as transações de recursos em moeda estrangeira. Já era uma previsão sobre o DEREX, né, que é a Declaração de Recursos em Moeda Estrangeira decorrentes de recebimento de exportações. Essa previsão, né, de informar a Receita todas essas informações desses recebimentos, das operações lá fora, é uma previsão antiga, de 2007, da IN 726 de 2007, mas só agora foi incorporada a ECF. Tá? De qualquer forma, isso é uma novidade. A partir de agora, as pessoas físicas e jurídicas exportadoras deverão informar, né, anualmente à Receita Federal a origem e a utilização dos recursos movimentados no exterior durante o ano calendário imediatamente anterior. Também não é fácil fazer isso, ter esses controles. E também não faz parte da cultura, aí também vamos falar da nossa região, dos empresários, alguns que têm operações no exterior, investimentos no exterior, a cultura de ter tudo organizado, todas as informações minuciosas, né, para declarar e abrir isso ao fisco. Então, é um ponto muito importante, é uma novidade, e a gente tem que, ao mesmo tempo, executar e implementar, temos que conscientizar os empresários dessa necessidade. Bom, acho que um tema que está em voga e é muito importante,
não é exatamente uma novidade da ECF, mas é um tema de mercado que veio, que são as subvenções governamentais. E é aquela discussão entre subvenção para custeio e subvenção para investimento. A subvenção para custeio é um ganho, uma receita que a empresa tem junto ao governo, sem nenhuma contrapartida específica. Então, o entendimento, de forma geral, é que esse valor ele deve ser submetido à tributação, oferecido à tributação. Por outro lado, a subvenção para investimento, que decorre de uma série de contrapartidas desses investimentos, elas são dedutíveis ou não tributadas, não tributáveis. E isso começou a ter há muito tempo, e a gente tentou resolver isso há pouco tempo, que é a guerra fiscal entre os estados, as subvenções, aqui o produzir, fomentar, aí aquela discussão. Será, apesar da legislação tratar o fomentar e o produzir como subvenção para investimento, lá de forma expressa na legislação, será que de fato é para investimento? Será que de fato será que é custeio? Os outros estados questionando também, o CONFAS não aprovando. Bom, e aí no frigir dos ovos veio primeiro a Lei 12.973 e a Lei Complementar 160 para mitigar essa questão da guerra fiscal e permitir uma abertura, uma interpretação onde aqueles benefícios, aquelas subvenções dadas pelos governos que tratavam como, independente da característica de fato real, tratavam como subvenção para investimento, seriam de fato considerados subvenção para investimento. O que acontece é que depois da lei complementar, uma série de incentivos fiscais, de benefícios fiscais, passaram a ser interpretados, agora de forma legal, como subvenção para investimento. E você pode não oferecer a tributação, mas você tem que tratar como investimento. Mesmo que a legislação não traga, eu tenho que investir numa planta fabril, num número de funcionários X e etc. Mas o tratamento contábil tem que ser de subvenção para investimento. Então, você não pode distribuir o lucro. O lucro decorrente desses incentivos, você tem que destinar a uma reserva de subvenção para investimento. Mas você tem o reflexo na ECF, que você vai excluir isso da sua base de cálculo e você tem que controlar lá na sua parte B do LALUR e agora, inclusive, com um DIPARA de uma conta referencial. Isso é muito importante, porque a gente falar da Lei Complementar 160, ela é recente e isso veio muito à tona agora em 2018 e o reflexo que a gente tem agora para informar. Então, isso muitas empresas estão discutindo, estão avaliando a forma do tratamento contábil de cada um dos benefícios fiscais para trazer o reflexo fiscal disso. E a atenção que eu chamo é muito voltada para o controle do tratamento fiscal, das reservas de subvenções e o controle lá na parte B do LALUR. Se a gente for pegar grande parte desses incentivos, como existiu essa discussão se era de fato investimento ou custeio, as empresas contabilmente já não tratavam exatamente como investimento, porque você tem que represar o lucro dentro do patrimônio líquido da empresa. E acabavam distribuindo esse lucro aos acionistas. Então, de alguma forma, se quiser gozar do benefício da subvenção, tem que ajustar o que for necessário e dar o tratamento de fato da subvenção. E o reflexo agora é uma ECF um pouco mais ajustada, um pouco mais amarrada com as informações e os cruzamentos das informações. E isso também tem um reflexo lá na ECD, que já foi transmitido. Como que essas subvenções foram informadas lá na ECD? Elas vão trazer o reflexo aqui. Então, apesar de vários campos novos e tudo, eu acho um dos pontos mais polêmicos são os tratamentos às subvenções, que normalmente são valores expressivos. Bom, aí a gente tem também algumas outras informações que a gente pode colocar aqui, que é, por exemplo, a mudança do contador no período ou mudança do plano de contas dentro do próprio período do exercício fiscal. E aí você tem quando acontece isso, você deve ser transmitido um arquivo único, você não transmite 2 arquivos, e você deve preencher especificamente um registro, que é o registro L157, que é a transferência de plano de contas e tudo.
Tá? Então, é só observar que isso acontece de forma recorrente, né? E a gente tem que prestar atenção. Alguns campos da SF foram atualizados para poder contemplar os novos pronunciamentos contábeis, as novas regras da contabilidade. Tá? Então, são em diversos registros, campos, nós vamos ver pequenos ajustes, alguns campos a mais e tudo, só para contemplar as novas regras contábeis. Tá? Bom, uma outra questão que surgiu, né, há pouco tempo, foi no final do ano passado. Desculpa. Opa. Esse foi aqui. Assim, sobre o plano de contas, não exatamente como foi colocado aí, mas quando foi enviado um ECD, né, com referencial e não deu erro, digamos assim. De repente, vamos transferir para o SF e aí acusa o erro bem no SF. Eu tenho como eu voltar e fazer uma retificação do ECD para poder corrigir o referencial, o plano de contas referencial? A princípio, não. A princípio, você tem que ajustar a SF. Né? Aí tem que ver as regrinhas específicas de ajuste da ECD, mas, como eu comentei, a ECD ela é bem rígida em permitir a abertura dos livros. Né? Tem um lapso temporal que a gente consegue ajustar, que a gente consegue abrir o arquivo, mas não é tão simples assim. Tá? Aí a gente tem que buscar dentro realmente lá do manual, a gente ver quais são as hipóteses de abertura da ECD. Mas ela é muito mais rígida do que qualquer outra obrigação acessória quanto à abertura, retificação. Por nada. Bom, a gente estava falando um pouquinho aqui do que foi, né, recente, foi agora em 2018, no final de 2018, o novo regulamento do imposto de renda. São mais de 1000 artigos, ele atualiza, ficou quase 20 anos sem atualização, na verdade substituiu o decreto 3.000 lá de 1999, e compilando todas as alterações, as diversas instruções normativas, a mudança da legislação nesses últimos 20 anos, até 2016. Ou seja, ele já nasceu um pouco defasado, né? Mas tudo bem, evoluiu 20 anos. Né? E se a gente for pegar de fato, não teve alteração no regulamento em si. Ele compilou as normas que já existiam e que estavam, né, espalhadas, esparçadas em diversas, né, em diversas normas e leis específicas. Né? Mas, de qualquer forma, se a gente for pensar agora para a ECF, que é o reflexo, né, a obrigação do imposto de renda e contribuição social, quem estava acostumado com um regulamento onde já sabia de cabeça, eu sei que o assunto tal está mais ou menos naqueles artigos e tudo, é um regulamento novo. Né? Você tem uma estrutura nova, artigos novos, um texto atualizado. Então, é mais um desafio que a gente precisa enfrentar, né, para adaptar e nos orientar aqui quanto à nova norma, né, a compilação das novas normas contábeis e o reflexo do tratamento fiscal. Então, também é um desafio. Tá? Então, gente, basicamente, era isso que eu queria passar um pouquinho com vocês sobre os principais temas que está em voga a respeito do desafio da ECF. Né? Todo ano a Receita ela traz novos registros, novos campos e traz ideias novas de cruzamento das informações, normalmente imputando alguma obrigação ao contribuinte. Por favor. Ô, colega, só para a dificuldade que a colega teve, porque ela fez ECD. Na ECD, ela errou um referencial. Só para esclarecer que ECD não existe referencial. Quem exige referencial é a ECF. Buscando o plano de contas Mas se ela poderia ter apresentado o ECD sem qualquer referencial, mas fica mais difícil, é claro. Ela pode ir lá no ECF e editar e colocar o referencial nela lá. Sim. Mas aí o ajuste na própria ECF. É. Exato.
Exato, no ajuste do próprio CF. Porque quem exige o referencial é a ECF, né? E não a ECD, né? Agora, é claro que a ECD, ela pega a natureza lá, essa não deixa passar, certo? Mas o referencial, ela é exigência da ECF, não da ECD. Exato, muito bem colocado pelo senhor. Né? O ajuste ele pode ser feito na ECF, né? Buscando, adaptando do que foi informado na ECD. Aí a gente só precisa entender se o ajuste, se o erro, né, ocorreu em algum lançamento informado na ECD. Né? Aí precisa de alguma adaptação. Gente, alguma dúvida, gente? Alguma contribuição? Professor, eu gostaria que o senhor esclarecesse também, porque nós aqui, na realidade, não mexemos, a maioria mexe com empresas pequenas, é aquelas que não estão obrigadas a ECD. Aí, vem agora, ano passado ele ficou facultativo, mas esse ano vem o quê? Regime de caixa, regime de competência. Né? Explicar esse regime de caixa e regime de competência, porque se eu optar pelo regime de caixa é uma coisa, se eu optar pelo regime de competência é outra coisa. Esse cuidado tem que haver, porque muita gente fazia o ECD, ECF, não se importava se estava lá que era regime de caixa ou é competência, certo? Isso é um ponto muito importante colocado pelo senhor e optando pelo regime de caixa, você tem que preencher o livro caixa, né, e detalhar exatamente todas as operações aqui na ECF. Né. Então, também não é a coisa mais simples do mundo. Né, por mais que facilite o controle, de você não ter uma contabilidade tão atualizada e permitir o casamento, né, de fluxo de caixas e etc., né, com oferecimento à tributação, né, que é o benefício da opção pela tributação pelo caixa, na obrigação acessória também você tem aqui um trabalho maior de compor, né, detalhadamente todo o seu livro caixa, né, reportar o seu livro caixa, que na realidade a gente sabe que nem todas as empresas têm isso de forma muito atualizada, né, mas reportar isso para dentro da obrigação acessória, que é fundamental. Né? Se eu optar pelo regime de caixa, tudo bem. Se eu optar pelo regime de competência, e não fizer o ECD ficou importante demais, certo? Se eu não fizer o ECD, eu tenho que fazer o caixa e, além do caixa, fazer o balanço e a DRE, olha, dentro do referencial ainda, olha que encrenca. Então, é melhor, na realidade, aquele que não tiver obrigado, volta lá, faz ECD e apresenta ECD atrasado, não tem problema nenhum, certo? Porque não estava obrigada, e pega da ECD. É verdade, né? Mesmo porque até o livro caixa, né, a apuração do tributo, do imposto de renda, contribuição social, a base dela já extrai do livro caixa. Né? Então, não tem como fugir, tem que preencher de forma bem detalhada. Né? Mais alguma contribuição, gente? Espera um pouquinho, deixa eu levar o microfone para você. As advertências que ocorrem no ECF, por exemplo, no caso de lucro presumido, que dá aquela diferença entre débito e crédito, devido ao cálculo trimestral e o encerramento ser anual, né? Essa advertência pode ser enviada normalmente sem problema, será? O próprio programa ele avisa se aquela advertência ela corresponde ao impedimento de envio da obrigação ou não. Né? Então, algumas advertências ela mesma já demonstra e você não vai nem conseguir. Na verdade, assim que eu estou falando, ela passou, já pediu para gravar. Então, eu fiquei pensando, será que não vai ter problema, então, né? Porque já pediu para... Já não tem mais opção nem de corrigir a advertência, porque já passou para para outra fase, né? Bom, provavelmente tem como enviar, mas... Nossa, por favor. Eu acompanho essa danada desde... Espera aí, Everaldo. A gente está acompanhando essa ECD, SF, desde que foi criada em 2007. Inclusive, eu fiz uma crítica na época, porque a ECD vinha as compras de mercadoria lá no resultado. Eu critiquei, eles mudaram em junho, certo? Voltando para o ativo. Agora, quanto à pergunta tua, que é
advertência, você pode crer, antigamente o que existia de advertência era um absurdo. O ECD, dessa vez, poucas foram advertências, muito poucas advertências. Você pode apresentar, você pode escrever. No ano que vem, essa advertência torna erro certo, sem poder mandar. Então, já trata de resolver agora, porque o ano que vem ela já não vai mandar mais, é erro mesmo. Eu, por exemplo, não sei como resolver esse problema, porque geralmente o fechamento ele é anual, né? Mas a apuração ela é trimestral. O erro que está dando lá são justamente nos meses que não tem o fechamento, né? Que é nos trimestres, né? Que não tem o fechamento. O tratamento fiscal corresponde ao encerramento do período trimestral. Então quer dizer que eu vou ter que fazer o fechamento trimestral? Trimestral. Você faz um fechamento trimestral para de balanço, fechar o balanço, tudo trimestralmente? Não, você, na própria? Presumido. Trimestral. Fala no microfone aí, senão os internautas não acompanham. Falando. É advertência. Espera aí, Everaldo, deixa ela falar. Ela está falando que é advertência, não é? Isso, no lucro presumido. Tudo bem, a gente fecha anualmente. Só que a apuração do imposto de renda e da contribuição é por trimestre. Sem problema. Tá bom, então. Obrigada. Espera aí, Everaldo, sem microfone, não. Espera aí, Everaldo. O ano que vem você pode tratar de fazer trimestralmente, porque eles vão exigir contabilmente trimestral também, tá? Ok. Vamos ouvir o Jorge ali, depois o professor continua. Essa questão de advertência, ela deve ser analisada uma a uma. Existe advertência tipo assim, tem dois créditos em um débito, ou vice-versa. Quer dizer, são coisas que é normal e que são normais e vão acontecer. Então, as advertências devem ser analisadas. A grande maioria são até falta de um conhecimento maior de quem fez o programa. Agora, tem advertências que, igual o Everaldo falou, vai acontecer de você ter que realmente, que o ano que vem você já vai saber que vai ter que arrumar elas. Então, é por aí. Meu entendimento é esse. Ok. Ratificando, mas é exatamente isso. Né? Você tem advertências que, na verdade, é apenas um alerta, né, para você verificar, será que faz sentido realmente todas essas pernas de lançamento, pegando o exemplo que o senhor deu. E tem advertências que, na verdade, vão acarretar em erros, que aí são impedimentos na transmissão do arquivo. Nada mais a perguntar? O pessoal está conhecendo muito, viu, professor? Opa! Tem mais um. Pergunta lá do... Quem é? Eu quero perguntar sobre as penalidades. Você falou aí de lucro real, de presumido, e essas empresas que são isentas, tipo uma associação, como é que é a penalidade delas? Só voltar, desculpa. Opa. Oi. Só... Bom, na verdade, a penalidade ela vai seguir de acordo com os demais regimes de tributação. Aí acaba incluindo todas as outras. Né? Na verdade, você tem uma regra específica para o lucro real e depois uma regra geral para os demais regimes tributários. Esse isento, então, vai entrar nessa regra aí do... Entra na regra, na regra geral. Dá o microfone para o Everaldo aqui. Hein, colega, esse é o principal fator, certo? Porque, às vezes, certo, as pessoas pegam uma igrejinha qualquer, então, ele não está preocupado, certo, em apresentar a declaração de imposto de renda. Ele não está preocupado em fazer a contabilidade. Na meu ver, qualquer isenção imposta pela Receita Federal, ela é cabível, inclusive nós lemos lá a respeito, ela é cabível de contabilidade. Qualquer igreja que tiver, qualquer sindicato que tiver, qualquer associação que tiver, é obrigado a fazer a contabilidade, porque
A isenção se dá, a imunidade ou isenção se dá pela apresentação da comunidade. Então, pessoal, apresente todas elas, mesmo que não estiver obrigado, apresente o ECD e apresente o ECF, porque se você não apresentarem o ECD, obrigatoriamente você terá que pegar, fazer a contabilidade e apresentar essa contabilidade no cartório. Tá certo. E a obrigação acessória, ela não segue de forma direta a principal, né? Então, de fato, tem que ser informado, tem que ser preenchido, e a regra geral determina as penalidades, aí entra todas, né? Todas as entidades, né? Todas as pessoas jurídicas não submetidas ao lucro real, que é uma outra regrinha específica. Nenhuma pergunta a mais? Não? Não. Terminou, professor? Terminei, muito obrigado, agradeço, né, a presença de vocês, ao sindicato. Então, tem uma palestrinha aí, tem uma observaçãozinha aí. Espera aí só um pouquinho. Em nome da diretoria do sindicato e da Unialfa, do convênio, os dois, nós agradecemos muito a sua colocação, a sua palestra, que eu acho que foi muito evidente e acho que muito lúcida. Então, está de parabéns e nós que agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar agora o Marcos Vinícius, o coordenador de pós-graduação. Ele vai falar algumas palavras aqui. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tranquilo. Gostaram da palestra? Gostaram? O professor Alexandre já está conosco na Unialfa já há alguns anos, né, professor? A gente tem uma grande satisfação em tê-lo no nosso quadro docente. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre 2 convites que eu quero fazer para vocês. Na semana que vem, nós vamos fazer uma mesa redonda. Vocês receberam aí um flyer, né, do pessoal do nosso comercial. Essa mesa redonda vai discutir, basicamente, tudo no que se refere a ICMS. ICMS, a gente está com uma série de novidades agora para 2019 também, né? Na verdade, tudo no que se refere aos SPEDs, em várias vertentes, a gente tem tido uma série de novidades aí desde o início do ano, né? Então, agora na próxima semana, dia 26, nós estaremos à noite, lá na nossa unidade Bueno, com 4 dos nossos professores da nossa pós-graduação, que é o MBA em Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário. Nós teremos o professor Ricardo Borges de Rezende, que é superintendente da Contabilidade Geral do Estado, né, da Secretaria da Economia. Ele é nosso professor do nosso MBA. Ele vai estar falando sobre uma abordagem em termos de arrecadação do ICMS. O professor João Arlindo Guzmão também é da Secretaria da Economia do Estado, ele é auditor fiscal do Estado de Goiás e nosso professor também do MBA. Ele também estará falando a respeito do assunto. O professor Marcial Augusto, eu acho que todos o conhecem, né? Ele também é nosso professor da nossa pós-graduação e estará conosco nessa noite, também contribuindo com essa discussão. E o professor Virgílio Neto de Barros, que é consultor na área tributária, especialista em ICMS. Então, ele também dá várias palestras aí no nosso estado, né? Ele também é nosso professor do nosso MBA e estará conosco nessa noite. Reunimos 4 professores para fazer uma abordagem bem mista a respeito do ICMS e os reflexos do bloco K e risco fiscal. Todos vocês estão convidados a estarem conosco nessa noite, tá certo? Será um grande prazer. Basta entrar no nosso site e fazer a inscrição. Quem não puder fazer a inscrição, pode também ir, que a gente tem um auditório grande lá, dá para comportar todo mundo nessa noite, tá certo? Fica ali na Avenida Mutirão, no setor Bueno, próximo a T9, entre a T9 e a Mutirão ali, do lado da Pinalto. Fica fácil de vocês identificarem. Oi? 0800. Vocês vão estar com 4 feras numa noite 0800. Vocês são todos nossos convidados e a gente tem certeza que a gente vai ter uma discussão muito bacana a respeito do tema e que vai contribuir para todos vocês. Em agosto, nós teremos a nossa próxima turma desse MBA inaugurando. Ela já está confirmada em função do número de alunos que nós temos. Nós formatamos um MBA eminentemente prático. Então, esse MBA ele discute todas as nuances dos SPEDs,
né? ECD, ECF, E-Social, REIF, todas elas na prática. A gente leva o nosso aluno para o laboratório. Então, aqueles que já atuam na área tributária e também aqueles que querem atuar, são o público que nós almejamos para esse MBA, tá certo? Vocês estão convidados. Se vocês quiserem participar de uma aula da turma que já está rodando, basta entrar em contato com a nossa equipe comercial, vocês poderão participar de uma aula como ouvinte. Daí vocês terão a certeza de que nós estamos efetivamente entregando aquilo que vai fazer a diferença na vida de vocês, na vida profissional. Tá certo? Então, temos um prêmio, né? Um brinde aí para poder sortear para vocês. A Irida vai fazer a... Quero agradecer, tá certo? A vinda de vocês. Espero efetivamente que nós tenhamos logrado êxito aí nessa noite. Tá certo? Como? Gostaria que viesse mais. Então vamos jogar um tema para a gente vir aí numa próxima oportunidade. Só entrar em contato com o nosso comercial, o César, que é nosso gerente, ele articula aí com a gente. Vocês colocam um tema que vocês, qualquer tema na área tributária, que vocês tenham interesse, nós vamos trazer uma propriedade aqui para poder falar para vocês, tá certo? Gostaram? Vamos falar um número, então. De 1 a 27. De 1 a 27? Vamos lá. 2. 2. Você? Então, olha lá. Everaldo, presidente aí, ó. Everaldo Ribeiro da Costa. Everaldo, ó. Uma salva de palmas. Acertei na moça. Vou tirar uma palma. Presta. Eu queria que o Alexandre, por favor. Que o Alexandre promoveu uma palestra aqui hoje. Pode ficar aqui no meio. É uma toalha personalizada do Unialfa. Presidente. Vai ser usada. É o seguinte, eu abri, sabe por quê? Um dia eu saí daqui, fui em Canela. Aí cheguei lá em... São Pedro do Sul. Aí chega um Pedro do Sul, levei umas agendas para ele, né? E entreguei as agendas. E o pessoal da mesa pegou a agenda, nem sequer abriu. Eu fiquei danado, certo? Aí, é a hora que pega esse cara. Aí eu falei assim, eu levantei, certo? Aí eu levantei, escuta, eu aprendi o seguinte, quando a gente quer um presente, a gente pega, rasga assim para ver, certo? E você nem sequer abrir o certo plástico daí, mas o pessoal ficar com a cara grande, chegou e abriu tudo, tá? Aí abriu. Muito obrigado. A foto. Juro que não foi. Mas o presidente disse que vai ressorteá-la. Bom, então, em nome do Unialfa, eu quero agradecer, tá? A abertura de vocês, o nosso convite. Tenho certeza que nós estaremos juntos aí por longa data. Tranquilo, a gente revê fazendo um novo evento aí. Muito prazer, obrigado por tudo.